Boa noite a todos. Hoje nós temos mais um encontro para estudar a Lei Complementar 214 a fundo. E eu até quero deixar aqui algo que eu e a Aline comentamos. Nós duas estivemos em um evento essa semana e a Aline até fez um post falando sobre isso. Grandes líderes, né, de grandes empresas multinacionais estavam reunidos e tratando dos assuntos da reforma. E aí nós falamos, nossa, que bom saber que nada que a gente está ouvindo é novidade, é tudo mais do mesmo. Por quê? Porque a gente se antecipou aos estudos, trouxemos tudo isso para vocês e de uma forma muito verticalizada, muito mais aprofundada, muito mais prática, muito mais palpável em relação a essas mudanças. Então, foi algo que nós ficamos, assim, realmente muito satisfeitas, porque vocês estão à frente de muitos, muitos, muitos profissionais. Então, parabéns por estarem aqui hoje, parabéns para quem faz o curso da Reforma e para quem está na frente. Acho que vocês já até notaram um movimento nosso de, para quem, né, ainda não faz parte da frente, faz parte só do curso da Reforma Tributária. Na frente, eu e a Aline, nós agora estamos voltando a alguns olhares específicos para algumas áreas que nós entendemos que vai ter uma demanda, né? Vocês já viram aí o movimento do contencioso, já viram um movimento da Aline para algumas questões voltadas para a recuperação de crédito, para a parte fiscal também. Então, saibam que vocês estão muito bem alicerçados em conhecimento e tudo que depender de mim, da Aline, pode ter certeza que nós traremos de conteúdo técnico para vocês, traremos de prática, inclusive com aulas, né, com convidados muito especiais, como foi o caso da aula da semana passada, que vocês viram em primeira mão o funcionamento de um sistema que ainda nem está aberto para o público. Então, nós queremos realmente utilizar dos nossos contatos e dos nossos acessos para trazer esses acessos para vocês cada vez com mais frequência e de forma ainda mais palpável, tá? Então, hoje eu vou passar a palavra para a Aline. Essa aula foi feita e elaborada por ela. Estou aqui também junto com vocês, aprendendo. E eu tenho certeza que essa construção desse novo sistema, gente, ela está sendo feita a quatro mãos. E vocês são a engrenagem de tudo isso. Então, meu, vamos continuar juntos estudando. Agora é hora de todo mundo realmente dar as mãos, trazer as dúvidas ali no grupo. Já quero puxar a orelha de vocês. Hoje, um membro da frente veio e falou para mim: Ai, Thalita, eu tô com uma dúvida, mas eu tô com um receio de mandar ela no grupo. Os profissionais trazem ali questões tão técnicas, tão do dia a dia, né? Então, eu trouxe ele para ela. Falei, gente, não existe isso, né? Nós somos todos uma grande comunidade que está ali para se ajudar. Então, traga a sua dúvida, não existe. Pode ser que a sua dúvida também seja de outro, então não tenham medo de perguntar ali no grupo, tá? É um lugar seguro e tá todo mundo junto para crescer, tá? Boa noite, vou deixar vocês com a Aline. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui o nosso sétimo encontro sobre o estudo da Lei Complementar 214. Então, a ideia a cada encontro é a gente colocar uma lupa ali na lei e conseguir entender os seus principais aspectos. Já passamos por muitos pontos importantes, relevantes e de atenção, onde podemos entender e chegar à conclusão que, de fato, vai haver uma simplificação, mas as regras têm suas especificidades e a gente precisa entender ainda, e isso já é uma característica do sistema atual, e precisamos permanecer fazendo isso, que é entender de forma aprofundada a operação do cliente. Então, quanto mais a gente entende a operação do cliente, mais a gente consegue entender a aplicação correta da norma. Hoje, nós vamos falar sobre alguns temas que, em alguns momentos, a gente não consegue ter um desdobramento tão prático do tema ainda, né? Principalmente quando a gente pensa em alíquotas, mas são questões importantes para a gente entender a dinâmica dessa reforma sobre o consumo, como que algumas coisas vão acontecer. A minha ideia aqui é ser objetiva, inclusive no evento que nós estávamos, teve uma palestrante que falou uma coisa e eu concordo muito com ela, que ela falou assim, cara, eu não aguento mais ir em eventos ou assistir aulas que é colocado toda aquela fase de transição
da reforma, porque a gente já viu isso 50 zilhões de vezes, todo mundo já entendeu tudo que vai acontecer em cada momento, né? Todo mundo teve acesso a essa informação. Então, eu não quero ficar chovendo no molhado aqui. Dentro da transição, o que eu quero trazer para vocês hoje é, além daquilo que a gente já sabe, né? 2027 vai sair PIS e COFINS entre a CBS, mas pensando em algumas atualizações que nós tivemos recentemente sobre a reforma, em especial nos seus aspectos operacionais, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Então, falaremos disso hoje também. Pensando em transição, então a gente sempre estava olhando ali a partir de 2027, né? Que é onde, de fato, a gente tem a transição de PIS e COFINS para a CBS na sua integralidade. Mas a gente não pode esquecer que nós já estamos vivendo questões relacionadas à reforma tributária. E o que nós temos aqui em 2025? Então, nós temos já os projetos pilotos rodando. Então, a gente tem aqui, a partir de junho, inclusive é este mês, 500 empresas vão começar a testar, né, o sisteminha ali que, inclusive, vocês conheceram na sexta-feira, que é o sistema que vai nos levar à apuração assistida de ICBS. Então, essas empresas começam os testes. Temos também a implantação do ambiente de teste da nota fiscal eletrônica. Então, temos questões super importantes sobre a nota fiscal eletrônica, de alguns eventos também que eu venho participando, alguns players que eu venho conversando. As grandes empresas estão bem inclinadas nisso, porque, como vocês ouviram na aula de sexta-feira, e quem não assistiu essa aula, gente, eu sei que deu probleminha lá na plataforma, mas já estamos ajustando, acho que até amanhã a aula vai estar lá. Mas assistam, porque vocês vão entender que as empresas que não se adaptarem a essas novas normas, né, as regras técnicas aqui da nota fiscal eletrônica, pode inclusive travar a operação delas, tá? Então a gente precisa começar a entender que a reforma tributária é uma coisa séria, né, que a gente precisa de fato levar informação ao cliente. A gente precisa alimentar eles com essas informações para que a operação deles não pare. Ontem, inclusive, em uma dos painéis, né, a gente estava ali com o nosso colega, que é o Diogo da Philip Morris, e ele falou assim, cara, a gente tem um time de TI dedicado a todas as alterações da nota fiscal eletrônica, porque imagina uma indústria do tamanho da Philip Morris, 5 minutinhos ali parado sem poder faturar. Isso para a gente representa milhões em faturamento. Então, isso aqui é coisa séria, tá? A gente precisa dar a devida atenção para o que já está acontecendo, tá? Porque quando a gente olha de fato aquele mapa de transição, a gente ficou muito focado em 27, mas já tem muita coisa acontecendo agora, nesse próximo semestre, né? O bicho já vai pegar aí. Então, o ambiente de produção da nota fiscal eletrônica, né? Ele vai ser liberado em outubro e as regras para validação, que são obrigatórias ali na nota fiscal eletrônica, começa em janeiro, né? Começam em janeiro de 2026. Então, é onde elas entram ali em vigência. Então, a partir de janeiro de 26, né? Trazendo aqui de uma forma resumida, as notas fiscais eletrônicas passarão a ser emitidas com destaque de IBS e CBS, tá? Mas não é tão simples quanto parece, eu vou chegar nesse ponto mais para frente. Em 2026, o que a gente vai ter? Um ano de test drive. Então, é hora da gente pegar aquilo, né? Tanto aquele piloto que vai começar a rodar, as notas fiscais eletrônicas, e a gente vai começar a entender como as empresas vão se comportar diante dessas mudanças. Tudo muito parecido com o que foi feito lá atrás, com a implementação da nota fiscal eletrônica e dos SPEDs, né? A gente teve também esse período de teste, acho que eu já até comentei com vocês, né? Que na época eu trabalhava em uma multinacional que participou do projeto piloto do SPED, então foi uma experiência muito bacana, assim como essas empresas participarão agora. Então, em 2026, o que nós precisamos saber?
ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI continuam sendo apurados e recolhidos normalmente. Nada muda, tá? Então, tudo continua rodando como é hoje. As mesmas regras, as mesmas alíquotas, o mesmo destaque na nota fiscal. IBS e CBS, eles passam a ser apurados com uma alíquota simbólica, de 0,1 para IBS e 0,9 para CBS, tá? Inclusive, né, falam que essas alíquotas, elas podem ser aplicadas até com a respectiva redução, desculpa, se aquele produto, aquela operação estiver dentre os regimes diferenciados. Então, o contribuinte, ele também vai conseguir testar já essas reduções nesse ambiente de teste, nesse período aí de test drive da nota fiscal, tá? Nesse momento, apesar do destaque na nota fiscal, a gente não tem a exigência do recolhimento de IBS e CBS durante o teste, tá? Desde que a obrigação acessória seja cumprida. Então, na verdade, assim, a lei complementar, ela trouxe isso e, a princípio, ficaram muitas dúvidas, né? O que seria essa obrigação acessória? É a obrigação acessória do regime atual? Então, se eu estiver cumprindo os meus SPEDs, se eu tenho uma nota boa ali no Sintonia, nos conformes, né? Nesses programas de conformidades, isso é o suficiente para eu estar dispensado da minha obrigação? Tanto é que, nesse momento, muito se falou das empresas iniciarem trabalhos de compliance, estejam com as obrigações em dia. Mas, na verdade, com o decorrer do tempo, foi sendo esclarecido pelo próprio fisco que a lei complementar, ela está se referindo à própria nota fiscal eletrônica. Então, mais para frente, vocês vão ver que lá no artigo 60 da Lei Complementar 214, tem lá de forma muito expressa, né, que a nota fiscal eletrônica é o documento declaratório, né, funciona ali como um ato declaratório, e de confissão de dívida. E aí fica aquela questão, né? Então, o contribuinte ele ficou meio que obrigado a colocar a informação na nota fiscal eletrônica nesse período de teste. Por quê? Se ele não fizer, ele não consegue emitir a nota fiscal, tá? E aí fala assim, mas se ele não fizer, ele também vai ser obrigado ao pagamento. Ele nem consegue emitir a nota. Então, né, como que ele vai fazer o pagamento se ele nem consegue emitir a nota? Nem faz muito sentido. Então, a ideia é, de fato, ele emitir a nota com destaque de BS e CBS, e aí ele fica dispensado do pagamento, e mais para frente eu vou falar também do Simples Nacional, como que isso vai funcionar, se isso também se aplica a ele ou não, ok? Então, 2026 vai ser um período onde o fisco, né, pelo menos foi o que escutamos até de muitos representantes da Receita, Cefaz, né, no evento que estivemos, que eles estão muito abertos a escutarem os contribuintes e entender a experiência deles nesse momento, que de fato é um momento que pode definir muitas coisas. Vale lembrar, inclusive, gente, que daquilo que nós vimos na última aula, com aquele sisteminha que foi mostrado, aquele sistema, ele é o sistema relacionado à apuração assistida. Então, nós não temos nada ainda, e até foi falado nessa aula pelo próprio Robson, sobre o split, né? A gente ouve que ele realmente está em desenvolvimento, ele está acontecendo, mas não foi apresentado ainda nada concreto sobre o split, tá? A gente não viu ele funcionando. Aquilo não era o split, não confunda, tá? E em 2027, nós temos, então, a virada, né? Então, começa a valer de forma integral CBS e IS, que é o imposto seletivo. Então, o CBS passa a ser efetivamente cobrada, com a alíquota fixada nos termos da lei. O imposto seletivo passa a ser efetivamente cobrado. O IPI, então, é reduzido a zero. E estima-se que o IBS ele continua sendo destacado lá na nota fiscal com aquela alíquota simbólica de 0,1%, mas vai ter uma cobrança efetiva sobre ele, tá? Então, tem essa disposição lá na lei complementar,
Pelo menos até, né, este momento é isso que vale. Então, em 2027, esse 0,1% de IBS, ele começa a ser recolhido e vai ter ali já o split, né? Não sei se já teremos o sistema do split, mas quando eu falo que teremos o split, é que vai ter a destinação, vai ser dividido, né, o valor do recolhimento entre o Estado e o município, ok? Então, a forma como isso vai de fato acontecer, se teremos um sistema automatizado, se o contribuinte vai ser responsável pela emissão do documento e pagamento do tributo, nós ainda não sabemos. Mas a gente já tem aqui um cronograma de coisas para acontecer. E é isso que a gente precisa focar nesse momento, tá? Então, vimos 2025 que o segundo semestre promete aí, né? As empresas já colocando muita coisa para rodar da reforma no consumo. 2026, período de teste. 2027, para valer. E 2028? 2028 é o período que vocês podem tirar férias, porque eu falo que é o momento que a gente vai ter um leve respiro. Então, não temos nada previsto para 2028, né? Eu tenho certeza que esse calendário foi feito por um tributarista de fato, que ele falou assim: olha, a gente vai precisar de um tempinho aí para se recompor. Então, deixei aqui até algumas sugestões do que vocês podem fazer em 2028, tá? Eu aconselho esse último aqui, um retiro espiritual, porque eu acho que a gente vai precisar, tá? Mas vai dar tudo certo. Em 2029, começa o quê? A virada, então, para o IBS, tá? Então, a gente começa a desvincular ali, né, o ICMS, o ISS, e vamos para o IBS. Então, a gente vai ter aquela diminuição gradual dos dois impostos e também dos benefícios fiscais. Então, na mesma proporção que o ICMS e o ISS começa a ser reduzido para que o IBS apareça, né, e seja apurado e cobrado, os benefícios fiscais seguem o mesmo caminho, então segue a mesma proporção. Chegando em 2033, com uma transição total para as novas regras, aí o jogo zera de fato para todo mundo e a gente começa a viver as regras da reforma do consumo, tá? Então, isso aqui é o que a gente precisa ter em mente, claro, focando muito mais no que está acontecendo agora, tá? Então, para os clientes de vocês, que vocês já sabem que são meio desavisados, que deixam as coisas para a última hora, que às vezes não tem ali, né, uma assessoria contábil que de fato esteja ajudando ele de uma forma próxima em relação à reforma, talvez seja o momento de vocês alertá-los para que eles entendam quais são as mudanças que estão previstas daqui pouco tempo, tá? Essa questão da nota fiscal de fato me preocupa, porque realmente assim, já está muito claro, até em lives aí da Receita, do governo, já foi falado que vai travar mesmo a operação. Não vai conseguir emitir nota fiscal. Mais uma vez, trago aqui que onde estávamos, né, no evento que estávamos, todos os líderes ali de grandes empresas demonstraram também muita preocupação em relação a isso, porque se travar a operação, ferrou. Então, isso é o que não pode acontecer. A Luana falou aqui, né, que o empresário foi falar para ela que acredita que a reforma não vai acontecer. Pois é, na hora que a nota dele for bloqueada, ele vai ter a certeza que ela está acontecendo. E aí, gente, eu já escutei, tá? Até pegando esse gancho aqui do que a Luana falou, eu já escutei algumas pessoas falando assim: ah, Lili, mas os sistemas de emissão de nota, eles não vão ser atualizados? Sim. Porém, o contribuinte, o usuário do sistema, ele precisa parametrizar o sistema. Então, por exemplo, nós temos um cliente que ele é varejista. Ele vende peças e acessórios de som, enfim. Mas ele tem uma operação grande, ele é do lucro presumido. Ele trabalha hoje com o Lynx, que é o maior sistema, o maior software para varejo. Claro que a Lynx, né, pensando como empresa, eles vão fazer essas alterações no layout da nota fiscal eletrônica. Assim como qualquer ERP que vocês peguem contábil, tem ali o módulo do SPED.
Só que os contadores que estão aqui, se eu estiver falando mentira, vocês me corrijam. O que que a gente precisa fazer quando chega um cliente novo? Parametrizar. Então, a gente não pode ter esse conforto de que, mas o sistema vai atualizar, o sistema vai pôr o campo lá de BS-CBS, o sistema não sei o quê. Sim, mas não é simplesmente ter o campo. A gente precisa fazer a classificação da operação. Quem assistiu a aula de sexta viu, tem lá. Você precisa classificar a operação. Você vai precisar demonstrar, já no momento da emissão da nota, dentro de uma nova classificação, que até hoje nós temos CST e CFOP, certo? Então, a gente vai ter mais um tipo de classificação, onde a gente vai entender onde aquela operação se encaixa, dentro de uma alíquota cheia, se ela tem uma redução. Então, não é simplesmente ter o campo, tem outras coisas que precisam ser preenchidas, e isso é o que me preocupa, tá? Deixa eu ver aqui. A Luana falou. Ele não acredita que os benefícios fiscais vão ser extintos. Não. Na verdade, gente, eu acredito que os estados e os municípios, eles vão dar um jeito de prover outros tipos de benefícios, tá? Claro, a gente precisa esperar para que as coisas aconteçam, mas é comum, né? Porque tá cada um ali lutando pela sua receita, tá cada um lutando ali pelo seu orçamento, né? Pelas questões orçamentárias. Então, eles podem não conceder benefícios fiscais, tributários em si, mas existem outras formas de se conceder benefícios para quem fica ali estabelecido, né? Então, pode ser que isso aconteça também. Aí a Lilian trouxe aqui, né? Como que vai aplicar isso dentro da nota fiscal? Já vou chegar lá, Lilian, tá? Mais para frente aqui na nossa apresentação, tá? Mas antes de falar da nota fiscal eletrônica, que eu vejo como um aspecto operacional mais importante nesse momento, que é o que está com a luzinha vermelha assim já piscando, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as alíquotas, que, claro, ainda não temos, né, uma definição geral ou final das alíquotas, mas o que nós temos aqui, a Lei Complementar 214, que é a que estamos estudando aqui com a nossa lupa hoje, ela estabelece um teto, né, de uma alíquota de 26,5% até 2030, como alíquota padrão, mas este valor pode ser ajustado ainda para se manter a arrecadação. Então, nós sabemos que existem muitos estudos que ainda estão sendo feitos, que não foram concluídos para se chegar à alíquota. Então, a gente vem acompanhando aí muitas questões relacionadas aumento de tributos, né, tributação de novas operações, vocês estão acompanhando aí os jornais, vocês sabem disso. E a questão aqui é que a gente sempre escuta, ou sempre escutou, que o objetivo da reforma tributária não é elevar a carga tributária, mas sim manter o mesmo nível de arrecadação dentro de um sistema simplificado, tá? Então, a gente vai precisar entender, por exemplo, tudo isso que está acontecendo agora que vocês estão acompanhando aí nos jornais, essas novas tributações, tudo isso interfere a nível de arrecadação, inclusive nos estudos que são feitos para a IBS-CBS, para a gente saber, então, qual que vai ser a alíquota padrão final que vai ser utilizada. Mas, por enquanto, trabalhamos com 26,5%, tá? Dentro da alíquota padrão, então lá no artigo 14, o que que ele fala? Então, a União, ela vai fixar a alíquota da CBS. Cada estado vai fixar a alíquota de IBS, cada município também, tanto é que o IBS é uma soma de alíquotas, né? Então, eu preciso somar a minha alíquota estadual e a minha alíquota municipal. E o Distrito Federal, como ele exerce competência estadual e municipal, ele vai fixar uma única alíquota ali para a IBS. Então, ele que vai determinar essa alíquota que já seria a combinação, né? Se fosse ali estadual mais municipal, então ele já vai levar essa alíquota final, tá? Eu vi também que Pernambuco, se eu não me engano, vai ser responsável por Fernando de Noronha.
né? Então, vai funcionar de uma forma um pouco parecida. Seguindo aqui, alíquota padrão, tá? Então, as alíquotas padrão, elas serão fixadas por lei específica de cada ente federativo. Então, isso está determinado lá no artigo 16, mas a partir da alíquota, do artigo 14, desculpa, a gente já começa a ver ali toda essa questão das alíquotas. Então, quem tiver interesse em aprofundar o estudo, vai lá a partir do artigo 14, tá? Bom, então, a alíquota fixada por cada ente federativo, né, será a mesma para todas as operações. Então, isso é importante porque hoje o que a gente tem, quando a gente pensa em ICMS, por exemplo, quando eu olho um estado, eu tenho a mesma alíquota para todas as operações? Não. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a alíquota padrão de 18%, mas eu tenho operações com 12%, com redução de base de cálculo, né, com alíquotas diferenciadas. Então, nem tudo entra na caixinha dos 18. Então, aqui o que a lei complementar está falando é, gente, tudo vai entrar nessa caixinha aqui da alíquota que você determinar. Com exceção, claro, quando tiver as reduções que já estão previstas na lei complementar, e não, talvez, no regulamento daquele estado, como acontece hoje, né? Então, hoje a gente precisa estudar o regulamento de cada estado para ver qual operação tem redução de base de cálculo, qual tem, né, alguma diferenciação na sua tributação. Então, quando a gente olha que a reforma tributária, de fato, isso é uma simplificação. Por quê? Eu vou olhar lá, o meu ente federativo vai ter uma alíquota para todas as operações, e para eu saber o que difere dessa alíquota padrão, o que eu vou fazer? Eu vou lá na lei complementar. Então, agora eu não preciso mais ficar olhando o que acontece em cada estado. Eu pego lá a lei complementar e eu consigo ter um geralzão. Então, mesmo se aquela empresa ela vai vender aquele produto, pensando que agora a gente tributa no destino, né? Então, mesmo que ela venda aquele produto para São Paulo, né? Vamos pensar município, né? Que agora o município conta ali na alíquota. Para São Paulo, para Bauru, que é onde a Thalita está, para Jundiaí, que é onde eu estou. Então, a gente vai ter a mesma alíquota padrão, né? A depender ali de cada município, claro. Mas, se eu tiver redução, vai se aplicar independentemente para onde eu estou vendendo, ok? E quando eu penso em operação de devolução ou cancelamento, a alíquota vai ser a mesma da operação original, que já é o que acontece hoje, ok? Então, aqui, de fato, eu vejo que a gente vai ter uma vida menos conturbada, né? Porque hoje, realmente, fazer essa pesquisa, gente, estadual, né? Eu já fiz muitos trabalhos assim, não sei se vocês já fizeram também, de planejamento, onde a gente precisa ali, né, pesquisar aquela operação para todos os estados, e isso é bem caótico, né? Tanto é que grandes consultorias. Opa! Que grandes consultorias como a IOB, por exemplo, né, a Thomson Reuters, ganharam muito dinheiro com isso, porque qual que era o trabalho deles? Pegar todas essas legislações, né, colocar dentro de uma plataforma onde a gente conseguisse pesquisar de forma centralizada, né? Então, a gente realmente precisava ter o custo dessas consultorias, ou melhor, ainda precisamos, para que a gente consiga ter um norte, para que a gente não fique ali pesquisando estado por estado. E com a reforma tributária, isso realmente vai ser mais simples, beleza? Não sei se vocês já tinham olhado por esse aspecto, mas isso eu vejo de forma muito positiva. As alíquotas de referência, né? Então, nós temos ali, né, que serão fixadas anualmente durante a transição, e nós temos o artigo 19, que ele fala que qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação de IBS ou CBS, ela deverá ser compensada pela elevação ou redução da alíquota de referência também do nosso IVA dual pelo Senado, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas. Então, por mais que em algum momento eu tenha ali, eu vou incluir algo
dentro dos regimes ali diferenciados, das reduções já previstas. O que isso significa? Que isso vai precisar ser compensado em algum momento. Então, a ideia é que eu sempre consiga, né, ter ali numa visão de contas públicas, digamos, ter uma arrecadação que não seja alterada a depender dos benefícios ou tratamentos diferenciados, melhor dizendo, que eu dê para algum segmento específico. Então, eu vou incluir o alimento X na cesta básica e agora vai ter alíquota zero. Tá bom? Então, a gente vai ter que fechar essa conta de alguma forma, tá? Então, essa é a minha interpretação, pelo menos aqui do artigo 19. E também aqui no artigo 18, na verdade é o 19, tá? Eu coloquei errado. Ele segue, né, falando que deverá ser considerada qualquer alteração na legislação federal, então, que reduza ou eleve a arrecadação do IVA, contemplando, entre outros, por exemplo, alterações nos critérios relativos à devolução geral de IBS e CBS para as pessoas físicas, como temos o caso do cashback, né? Alteração nos regimes diferenciados, específicos ou favorecidos, como eu falei, e também alteração no regime favorecido do Simples Nacional ou do MEI. Então, qualquer alteração que eu tiver dentro dessas hipóteses que eleve ou reduza a arrecadação de IBS e CBS, o Senado vai precisar rever a alíquota de referência para a conta fechar. É assim que vai funcionar, tá? Então, assim, isso não é o que acontece hoje, né? E por isso a gente vê muito do que estamos vendo agora com essas decisões, né, arrecadatórias para aumentar a receita, porque também em muitos momentos foram concedidos muitos benefícios fiscais, né? E aí a conta do outro lado não fecha. Tem um grupo de empresas hoje, né? Falando hoje, tá? Grupos de empresas, quando a gente olha um número de empresas pequenos com benefícios fiscais de bilhões, né? E aí, quando a gente olha para a conta pública do outro lado, todo mundo agora tendo que correr para pagar essa conta, será que isso faz sentido? Então, essa é a ideia da reforma tributária também, tá? Além da simplificação, quando a gente pensa na operação, né, no dia a dia ali das empresas, é também que essa conta feche. Então, se eu vou tirar de um lugar, eu vou ter que colocar em outro. Lembrando que a legislação, né, aqui eu estou colocando o cenário ruim, né, o cenário onde uma alíquota aumentaria. Mas do que está aqui, a ideia é que se eu tiver também alguma decisão que reduza, né, ou eleve a arrecadação, né, e depende da conta que a gente vai fazer, pode ser também que a minha alíquota diminua. E aí, o que a gente escuta desde os primórdios da reforma tributária, principalmente, eu já escutei muito isso do Bernard Api, é que a ideia é que essa alíquota, que hoje é 26,5%, que ela reduza. Por quê? A ideia de todo esse arcabouço aqui que a gente está vendo da reforma tributária é o quê? Diminuir consideravelmente a sonegação. Então, a ideia é, se o governo chegar no nível de não sonegação, né, que se espera que as empresas realmente estejam regulares dentro do pagamento dos tributos, essa alíquota vai diminuir. Acredito nisso? Não muito, mas eu espero estar errado. Espero um dia rever essa aula e falar assim, caramba, eu estava errada mesmo, isso aconteceu, tá? Do que eu estou vendo dos sistemas, do que a gente vê ali da apuração assistida, né, o conceito que temos, pelo menos do split, realmente vai dificultar a vida ali do empresário, né? Os sonegadores estão com dias contados, porque vai ser difícil ali eles burlarem, porque tem muito sonegador, e eu já conheci vários, acredito que vocês também, que apesar de sonegar, eles precisam emitir a nota, né? Eu conheço vários, gente, que principalmente Simples Nacional, que emitem ali nota, emitem normalmente, nota, CTE, o que tiver que emitir, porque trabalham ali no B2B, tem que ter a nota para outra empresa, mas na hora de declarar, declara muito menos do que de fato emite.
E agora, como o pagamento do tributo está vinculado à nota, vai ser difícil. Mas a expectativa é, quanto mais isso for combatido, menor vai ser a nossa alíquota. Então, aqueles 26 tende a cair, ok? Aqui nós temos os responsáveis, né? Então, ó, os cálculos deverão ser enviados ao Tribunal de Contas da União, acompanhados da respectiva metodologia do cálculo. Dias após a promulgação da lei que reduzir ou elevar a arrecadação do IBS. Então, eu fui lá, né? Foi promulgada ali alguma lei, enfim, que prevê que agora X produto entra na cesta básica, tá? Então, pode ser que isso reduza a arrecadação de IBS e CBS. Então, o que vai acontecer? Então, esses cálculos, essa metodologia de cálculo precisa ser enviada ao Tribunal de Contas pelo Comitê Gestor do IBS, se a alteração legal afetar apenas o IBS, pelo Poder Executivo da União, se a alteração afetar apenas a receita de CBS, e em ato conjunto, se afetar a arrecadação dos dois, tá? Então, a partir desse momento da reforma tributária, todos os projetos de lei complementar que reduzem ou aumentem a arrecadação do IBS, elas só serão apreciadas pelo Congresso Nacional se tiver esse cálculo, se tiver a estimativa de impacto nas alíquotas. Eu, particularmente, acho isso um procedimento muito correto. Eu acho que é isso que tem que fazer para se evitar chegar ao estágio que estamos hoje acompanhando aí nos noticiários, tá? Eu acho que é um dos passos, né? Não resolve o todo, mas eu acho que é uma forma muito mais coerente de se trabalhar e é uma forma de evitar que benefícios sejam dados apenas por decisões políticas, porque agora, né, a decisão econômica e financeira ela precisa estar muito bem apresentada para que essa lei seja aprovada. Beleza? Aqui eu trouxe um exemplo prático, né? Então, aqui pensando nas alíquotas, mas um exemplo simples, né? Só para quem ainda não compreendeu muito bem como vai acontecer quando eu olho IBS, CBS, estadual, municipal. Então, na verdade, é uma fórmula simples. Então, pensem que, ao vender um produto para um município de destino, você vai somar as três alíquotas. Você vai somar IBS, o IBS do estado de destino e o IBS do município de destino. E tudo isso você vai aplicar num cálculo por fora, que também é uma metodologia mais fácil. Então, se CBS for 10%, IBS 10%, o estadual, né? E o municipal, né? Pensando aqui Paraná e Curitiba, 8%, você vai somar tudo, vai dar 28%. Essa é a carga que você vai aplicar, né? A carga tributária da operação. Vale lembrar, gente, dando um exemplo aqui para vocês, né? Para quem ainda não está muito por dentro do cálculo. Pensem o seguinte, né? Agora, a minha tributação é no destino, tá? Então, se eu e a Thalita, vamos supor que a gente estávamos, né, lá em São Paulo, isso na suposição é verdade, e aí deu 5 minutinhos a gente falou assim, vamos ali na loja da Porsche comprar uma Porsche pra gente, né? Cada uma vai comprar uma, né? As duas vão comprar uma, cada uma vai comprar uma. E aí vão as duas lá na loja da Porsche, tá? Eu vou escolher aqui o meu modelo conversível, a Thalita também, né? Que a gente vai depois ostentar. Quando a gente for pagar pela nossa Porsche, considerando que já estamos com a reforma tributária em andamento, o que vai acontecer? A minha nota fiscal vai ser emitida ali com o meu endereço e eu moro em Jundiaí, uma cidade aqui de São Paulo. A Thalita, ela mora em Bauru. Pode ser que a gente saia de lá com o mesmo carro, mas pode ser que a gente não pague a mesma coisa por ele. Porque vamos supor que a alíquota aqui, né, do município de Jundiaí, seguindo aqui o exemplo que eu estou mostrando para vocês, seja 8%. E lá em Bauru seja 6%. A gente vai sair com o mesmo carro, mas a Thalita vai pagar menos do que eu. Porque a tributação do destino, né, que é onde ela é o endereço dela, é menor, tá? Então é isso que vocês precisam começar a exercitar um pouquinho.
Então, né, quando a gente estiver muitas vezes no mesmo lugar com pessoas de cidades, não vou nem colocar estados, de cidades diferentes, os valores praticados serão diferentes. Por isso que a gente fala tanto da formação do preço e a importância e necessidade também de se trabalhar em cima disso. Beleza? E chegamos na nossa querida nota fiscal eletrônica. Exatamente, Lilian, vai recolher. O IBS, ele é o conjunto de uma alíquota estadual e municipal. O IBS, né, você não vai retirar a parte municipal se você não estiver falando de um serviço, tá? Adorei sua pergunta, bem pertinente. Então, assim, gente, ó, eu não tiro a alíquota municipal se eu estiver vendendo só a mercadoria. Assim como eu não tiro a parte da alíquota estadual se eu estiver vendendo um serviço. O IBS é um IVA, é um imposto único, tá? Que incide sobre bens e serviços. Não é sobre bens ou serviços ou bens, né? Não é um ou outro. Então, ele incide de uma forma integral e única sobre bens e serviços, tá? Então, vai incidir, sim, a partezinha ali municipal, mesmo que eu esteja comprando um bem, um produto, uma mercadoria, ok? Gente, nota fiscal eletrônica. Eu acredito que vocês já escutaram aí bastante coisa sobre a nota fiscal. A Thalita, eu também já mandei algumas coisas lá no grupo. Então, assim, isso daqui realmente é importante, tá? Então, aqui nós temos a nota técnica 2025, já estamos na versão 1.10, tá? Se vocês olharem, inclusive, a versão antes dessa, é justa, e eu achei legal, né? Não fui eu que grifei, tá, gente? Já vem grifadinho assim, e eles grifaram o que tá em amarelo é da anterior, e o que tá de verdinho é a nova. Então, isso já ajuda, né? E aqui essa versão foi publicada agora em junho, dia 9, então tá super recente, né? Foi segunda-feira, se eu não me engano. Nós tivemos aqui a inclusão de alguns eventos, e foi nesse momento também que ficou um pouco mais clara a situação do Simples Nacional, porque todo mundo estava assim, cara, e aí, o Simples também precisa destacar IBS e CBS, vai travar a operação, não vai emitir a nota fiscal, como que isso vai funcionar para o Simples Nacional? Ele entra nesse balaio já nesse momento? Mas antes da gente chegar no Simples, que eu preciso que vocês entendam. Então, é o seguinte, a emissão de nota fiscal eletrônica ela é obrigatória para todas as operações de bens e serviços. Tanto é que, não sei se vocês estão acompanhando, que nós temos já em andamento a nota fiscal eletrônica de serviços. Então, se vocês entrarem lá no portal da nota fiscal, vocês já vão ver todos os municípios que já estão aderindo à nota fiscal eletrônica de serviço. Eu, particularmente, achei por muito tempo na minha carreira, principalmente quando eu trabalhava com essa parte municipal, que era um inferno, que eu não ia viver para ver esse dia, onde a gente ia ter um layout único de nota fiscal de serviço, né? Sinto do fundo do meu coração que só aconteceu pela reforma, porque assim, não tinha como, né? Como que eu ia ter ali uma unificação de ICMS e ISS com cada prefeitura emitindo a nota de um jeito. Mas quem já trabalhou aí com a parte municipal sabe que isso era um inferno, né? Melhor ainda é porque a gente ainda está vivendo essa transição. As informações do documento fiscal terão caráter declaratório e constituirão confissão de dívida. Bato nisso daqui porque hoje emitir uma nota fiscal, em termos práticos, tá? É um ato de confissão de dívida quando a gente pensa em o seguinte, tá? Tô levando para um aspecto bem operacional. Fui lá e emiti uma nota fiscal e não paguei o tributo, mas eu não fiz o SPED, eu não declarei na DCTF. Quando eu entrar lá no meu conta corrente, por exemplo, da Receita, eu vou ter um débito em aberto só pela emissão da nota? Ou o débito ele fica aberto quando eu declaro na DCTF e não pago?
Então, espero que vocês tenham respondido quando eu declaro na DCTF não pago, né? Então, a nota fiscal agora, ela vai ser o centro de tudo. E eu também achei isso muito coerente. Por quê? Por mais que hoje, né, a gente precise dessa declaração para chegar na confissão de dívida, quando eu olho para a área tributária, eu falo isso desde lá do meu curso de SPED, gente. Para mim, tudo nasce na nota fiscal. Tudo nasce na nota fiscal. Por que que as empresas têm tantos problemas fiscais? Por quê? Emite nota fiscal errada ou recebe a nota fiscal de forma errada. E muitas empresas negligenciam isso, colocando profissionais muito júniores para essas profissões, para essas atividades, né? Para emissão da nota ou recebimento de mercadorias. E é um momento extremamente importante para se fazer as coisas certas. Já vivenciei muitas e muitas autuações por esse motivo, né? Onde ia lá, emitia a nota errada, aí vai para o SPED errado e tudo fica errado. Então, para mim, isso daqui faz muito sentido, tá? Mas eu só quis fazer um paralelo com o que é hoje. A apuração será de forma assistida pelo fisco, como vocês já viram, com base na informação da nota fiscal eletrônica. E o contribuinte, ele pode ajustar essa apuração. Então, como vocês viram, e foi inclusive a pergunta que eu fiz para o Robson na sexta. Então, para quem não acompanhou, a minha pergunta foi a seguinte, né? O que ele trouxe é assim, o fluxo. Você vai emitir a nota fiscal eletrônica, você vai colocar na nota fiscal eletrônica as informações que você quiser, né? Então, você vai colocar lá o valor de IBS, de CBS, a classificação da operação, você vai emitir a nota. Por quê? Porque o ambiente da nota fiscal eletrônica, ele não vai fazer nenhuma validação de informação, ele faz validação de layout. Então, se você atender o layout, a nota vai ser validada e ela vai chegar no portal da reforma tributária, que é aquele sisteminha que a gente viu, e vai iniciar o processo da apuração assistida. Então, essa nota vai cair lá na apuração assistida, e ali, esse sistema, ele vai começar a fazer alguns comparativos com as regras que você cadastrou nele. Então, vejam só, além da gente parametrizar o sistema de emissão de nota, que é aquele ERP, a gente também vai precisar parametrizar o sisteminha da apuração assistida, que é justamente o que as empresas vão começar a testar agora naquele projeto piloto, as 500 empresas, tá? Vamos supor que chegou lá e na etapa da calculadora, que vocês viram, tá? Surgiu então a divergência. Por quê? Considerando as regras que você cadastrou, o sistema apurou, por exemplo, 26,50 de IBS e CBS. Só que na nota você destacou 24,50. Aí ele vai apontar lá uma divergência. E aí, o que que você vai ter que fazer? Você vai precisar fazer uma alteração na nota, né? Ou emitir uma nota complementar, ou cancelar a nota. E aí, assim, gente, existe o lado positivo, que foi o que ele trouxe ali, que é o quê? Ah, agora você consegue monitorar as suas operações em real time. Então, você vai estar ali em tempo real monitorando, e quando tiver errado, você já vai poder ajustar. Você não vai precisar esperar uma fiscalização, uma notificação, para você ver que você emitiu a nota errada. Ok? Mas aí, nesse momento, né, até mandei uma mensagem para a Thalita, eu falei assim, cara, imagina o nível de controle que as empresas vão precisar ter. Imagina até que as empresas de tecnologia vão trabalhar em algo nesse sentido, que é o quê? Olha, essa situação aqui está demonstrando uma divergência, eu vou precisar quase que de forma imediata agir sobre aquilo. Por quê? Qual que é o prazo que a gente tem hoje para cancelar uma nota fiscal eletrônica? 24 horas, certo? Se não mudou, 24 horas. Então, imaginem numa empresa com um volume muito grande de operação. Foi isso que eu fiquei pensando, tá? Estou compartilhando aqui a minha reflexão com vocês. Eu não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento e fiquem à vontade para trazer aqui. Então, eu fiquei pensando que esse monitoramento também vai precisar existir, né? Talvez alguns profissionais que hoje trabalham na área fiscal vão passar a ter esse tipo de função.
ficar monitorando, né? Eu não sei se as empresas de tecnologia vão colocar ali robozinhos, né? Ah, aqui está divergente, então já vem aqui, cancela a nota, emite outra nota. A gente sabe que a tecnologia pode fazer isso. Mas eu fiquei tentando pensar até o final, né, os desdobramentos disso, tá bom? Então, a Rita colocou aqui. Então, a nota fiscal será confissão, declaração de dívida. Perfeito. E eu já vou mostrar para você o artigo que deixa isso claro e transparente, que é o artigo 60. Então, a apuração será de forma assistida pelo fisco, né? Sempre se falou isso, muito parecido com o imposto de renda. E aí você pode entrar lá e fazer as alterações que você quiser, tá? Então, funciona da mesma forma. E a ideia é que se tenha uma integração também com o split, né? Então, a informação correta na nota fiscal é essencial para o funcionamento do split, mecanismo pelo qual o imposto seria segregado e pago diretamente ao fisco no momento da liquidação financeira. Inclusive, nós tivemos acesso a algumas questões bem interessantes do split, né? Nesse evento que nós fomos, né? Algumas explicações, porque eu acho que o que a gente mais escuta, acredito que vocês também, é que o split afeta o fluxo de caixa da empresa. E aí teve um painel super legal, que assim, será que afeta mesmo? Vamos fazer conta para ver se afeta de verdade? Como que é hoje, como que vai ser com o split? E inclusive a gente está tentando trazer esse palestrante para dar uma aula aqui para vocês sobre esse tema. Vai ser muito bacana, tá? Com a nota técnica, né, as suas versões, então, trouxeram novos grupos e campos para serem informados na nota fiscal. Então, a gente tem o campo do IBS, CBS, o imposto seletivo, né, a gente precisa lembrar que os impostos serão calculados por fora do preço da operação, então, novos campos acontecendo. Quando a gente pensa em CST, então, essas siglas continuam no nosso mundo tributário e fiscal. Então, o CST continua existindo para classificar a forma de tributação, né? Se é tributado integralmente, se tem redução, isenção, também para IBS, CBS e S, tá? Então, nós teremos novos CSTs específicos para IBS e CBS. Então, agora a gente tem que ter duas tabelinhas, né? Duas não, várias, né? Que a gente tem CST de ICMS, tem CST de IPI, tem CST de PIS e COFINS, e agora a gente tem CST de IBS, CBS e IS. Bem tranquilo, graças a Deus, né? Aí a gente vai ter a CSL-TRIB, né? Ou Código de Classificação Tributária, que é uma nova tabela. Então, se você tinha aí os seus fantasminhas em relação a CST e CFPP, agora tem mais uma. E essa classificação tributária, gente, ela vincula a operação à sua base legal específica, eu já vou mostrar para vocês, que determina a situação tributária do que você está vendendo ali. Ela é mais detalhada que o CST e ela visa amarrar todas as situações tributárias para o fisco. Então, ela é o coração da nota fiscal, ao meu ver, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Então, errou isso aqui, provavelmente você vai errar tudo da sua operação. E lá na apuração assistida, se você também classificar de forma errada, é onde você vai começar a ter problemas, tá? E o CFLP, ele tende a se tornar obsoleto, ou ter o seu uso muito reduzido, porque para IBS, CBS, Imposto Seletivo, a tributação ela será praticamente definida pelo CST e a CSE, TRIP, tá? Aqui, eu coloquei para vocês um print lá do portal da nota fiscal. Ah, não, desculpa, aqui é lá da nota técnica, do manual da nota técnica. Lá no final tem esses anexos, tá? Então, ó, anexo 1, NCM do imposto seletivo. Então, a gente já vai ter novas classificações. Gente, eu tô rindo porque isso aqui começa a me dar um pouco de desespero. Essa tabela ainda será publicada, ó, tá aqui, próprio manual. Aí a gente tem o anexo 2, que é a classificação tributária do imposto seletivo. Então, vejam que as empresas que têm os seus produtos ou operações sujeitas ao imposto seletivo,
elas têm aqui mais classificações para fazer, porque a do imposto seletivo é separado do IBS-CBS. E essa tabela ainda será publicada, não temos acesso ainda, tá? Tá aparecendo aí para vocês, gente, na apresentação? Tá? Beleza. Tá, sim. Aí nós temos o anexo 3, que é o Código de Classificação Tributária, né, que eu falei agora. E esse daqui já foi publicado, tá? Quem quiser ter acesso, a gente já mandou lá no grupo, mas você vai lá no portal da Nota Fiscal Eletrônica, vai em Documentos, no menu Documentos, Diversos, e vai ter lá. E o anexo 4, que é a classificação do crédito presumido. Então, algumas operações terão crédito presumido, e aí você também vai precisar amarrar esse código. O que eu estou falando aqui é o seguinte: quem é que é da área fiscal vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Quando você for emitir uma nota e fazer a sua parametrização naquele portal da apuração assistida, você vai precisar amarrar todos esses códigos por produto, por serviço, e a depender se você tem produto e serviço para destinações diferentes, por operação também. Gente, isso aqui é complexo pra caramba. E se você errar isso, você errou tudo. Entendeu? Porque a sua tributação vai estar errada. Mas enfim, tá? Isso já acontece hoje, tá, gente? A gente também tem que amarrar várias situações. Pensem em um produto com substituição tributária. Eu preciso também amarrar se eu estou vendendo para um consumidor final, se eu estou vendendo para outra indústria, se eu estou vendendo para outro estado, se eu estou vendendo para um contribuinte ou não contribuinte, tá? Então, é complexo. Para colocar isso aqui para rodar não vai ser tão fácil, não, tá? E aqui, lá no portal da Reforma, então, são as tabelas que nós já temos disponíveis, tá? Aqui eu deixei já o botãozinho clicável no material, que vocês já serão direcionados para lá. Então, nós temos a tabela de código de classificação do IBS-CBS e a CST. Aí, o que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Espera aí que eu vou compartilhar. Vocês estão vendo aqui a planilha? Sim. Estão me guiando pela cabeça da Thalita, não. Faz assim. Bom, então essa aqui, gente, é a tabelinha que eu peguei lá. Então pensem assim, ó, para cada produto, serviço, operação, você vai precisar colocar esse código aqui, ó, na coluna C. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Esse código aqui lá na nota fiscal e também o CST correspondente. Então, aqui eu peguei como exemplo um produto da cesta básica. Esse produto aqui da cesta básica, você vai ter que indicar que ele é um produto da cesta básica, porque ele tem redução a zero das alíquotas de IBS e CBS. Então, lá na nota fiscal e no programinha da apuração assistida, você precisa classificar suas operações. Então, você vai pôr lá que você tem operações com esse código aqui, 200.003, CST 200. Mas, gente, olhem a quantidade, vou passar aqui, ó, de classificações que existem. Bem tranquilo, né? Aí vocês imaginem uma empresa que, assim, fabrica de tudo, né? E tem também, né, os grupos aí. E tem uma diversidade grande. Até vamos pensar numa empresa alimentícia, né? Que vão ter produtos que estão na cesta básica, vão ter produtos que não estão. Pode ter algum produto que tem redução, né? Olha isso aqui, cara. É muito tenso, né? Realmente, assim, fazer toda a classificação, refazer, né? Toda a classificação fiscal de uma empresa. Não é fácil, tá? Por isso que eu quis abrir aqui e mostrar para vocês. Quando vocês forem pesquisar de algum cliente, façam por curiosidade, nem que seja depois. Entrem aqui, ó, põem, sei lá, o segmento ou o produto. Deixa
Deixa eu ver se tem ensino aqui, por exemplo. Está com uma educação. Ó, você pegar a educação. Ó, só que nós temos 6 tipos de operações diferentes. Nós temos aqui, ó, um tipo de serviço de educação, que ele tem alíquota zero para CBS e reduzida em 60% para IBS. Aí tem aqui reduzida em 60, 60, reduzida a 30. E aqui imunidade não incidência. Então, eu vou ter que pegar esse serviço, entender onde ele se encaixa aqui. E vocês, como vocês podem ver, a classificação que eu colocar, ela atrela totalmente ao tipo de alíquota, né? A tributação que eu vou ter sobre aquela operação. Então, é uma atividade que tem que ser feita com muita atenção, com muita técnica, inclusive, envolvida, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, então aqui vocês conseguem fazer o download das tabelas. Sugiro que vocês deem uma passada de olho, comecem a se familiarizar com isso, né? Antes que saiam mais tabelas para a gente trabalhar. E aí eu quero falar agora do Simples Nacional, tá? Então, o que nós tivemos nessa última nota técnica aqui da nota fiscal eletrônica? Que as empresas optantes pelo Simples Nacional, então, elas estão sim dispensadas de destacar IBS e CBS do documento fiscal em 26, apesar do campo, ele vai existir ali, porque o layout da nota fiscal é único, né, para todo mundo. Então, o campo vai estar ali. E como que ele vai conseguir, então, emitir sem preencher esses campos e sem que a nota fiscal seja travada? Porque lembra que eu falei? Quem não preencher vai travar, não vai emitir a nota. E como que ele vai fazer? Então, lá no código do regime tributário, que é um campo também que tem na nota fiscal eletrônica, ele precisa preencher corretamente. Então, ele precisa colocar lá que ele é do Simples Nacional. E aí o sistema vai entender que, se ele preencheu aqui que é do Simples Nacional, ele não precisa preencher o campinho de IBS e CBS e a nota vai passar. Porém, isso muda se ele estiver no sublimite. Está lá na nota técnica. Então, se ele estiver no sublimite, aí ele vai precisar, de forma obrigatória, preencher os campinhos de IBS e CBS, tá? Então, ele não vai pagar, tá? A ideia é realmente que ninguém pague, né? Mas que as empresas realmente testem a emissão da nota fiscal eletrônica primeiro, beleza? Então, para ele conseguir emitir a nota, ele precisa indicar o regime tributário correto. Aqui está o artigo 60. Ó, inclusive, foi a Rita que me perguntou? Acho que foi a Rita. Rita de Cássia, isso. Que me perguntou sobre a confissão, tá aqui no artigo 60, Rita, ó. Então, o sujeito passivo do IBS que realizar as operações com bens e serviços, ele é obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica, e essas informações possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido, tá? Então, ó, nota fiscal eletrônica, por isso que eu falei, tem que estar ali, ó, com o botãozinho vermelho, porque ela vai impactar as empresas de forma violenta. A nota fiscal eletrônica, ela continua também sendo obrigatória nas operações de transferências entre os estabelecimentos. Então, tem que continuar emitindo nota, tá bom? Aí aqui, ó, até um exemplo prático, né? Também para a gente pensar na questão da alíquota, classificação, nota fiscal. Então, um restaurante aplica a redução de 40% nas alíquotas de IBS e CBS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas. Isso significa o quê? Que lá na nota fiscal eletrônica ele deve usar a CST e a classificação correta para indicar essa redução. Lembrando que a redução se aplica sobre a alíquota padrão do ente federativo, né? Então, você tem que ver qual que é a alíquota padrão ali do destino, né, do consumo, e aí você vai aplicar a redução de 40% sobre essa alíquota. Então, quando a gente olha aqui a tabela, vou voltar aqui para ela, da classificação, então, por exemplo,
Peraí, deixa eu só tirar o filtro aqui. Mas se você colocar aqui, ó, restaurante. Tá? Tem aqui, ó, bares e restaurantes. Ó, alíquota reduzida em 40%. Então, para emitir essa nota, eu preciso colocar essa classificação aqui da operação, 200.047, CST 200, alíquota reduzida em 40%. E, gente, sabe o que eu acho que é o pior dessa questão aqui dessa tabela? É que, assim, as empresas, quando elas vão emitir uma nota fiscal, pensem numa indústria, enfim, ou até um grande atacadista, ele não emite a nota com um item só. Ele emite a nota com vários itens. Então, ele precisa criar essas classificações, essas amarrações, essas parametrizações para cada item da nota fiscal, né? Claro, ele vai fazer dentro de uma revisão de cadastro de itens geral, mas pensando no documento fiscal, né, dentro do documento, nós vamos ter uma classificação para cada item, tá? Então, isso, ou seja, né, estou até pensando aqui, quando nós fomos fazer os nossos trabalhos consultivos também, hoje, né, o SPED ali que traz grande parte das informações da operação, a gente vai passar a ter na própria nota fiscal eletrônica e com acesso à apuração assistida, né, que é onde vão ser apontadas ali as divergências, tá bom? Elvis, é isso mesmo, viu? Eu vejo isso daqui como um trabalho, assim, em grande potencial. Assim como dentro da consultoria, né? A gente já faz muito trabalho de revisão fiscal, de classificação de itens, né? Principalmente, ou varejista que trabalha com muitos itens, ou supermercados, por exemplo, né? Então, a gente realmente tem um trabalhinho bom aí pela frente, viu? Mas, claro, né? Os primeiros a gente vai penar, porque assim é algo novo, né? Você precisa, o que pega aqui são as exceções, né, gente? Como sempre. Lilian, o NCM se mantém por enquanto, mas pelo que eu vi aqui, até coloquei na apresentação, deixa eu voltar aqui, para o imposto seletivo, a gente vai ter uma tabela que será publicada aqui, né? Ó, NCM do imposto seletivo, tabela a ser publicada, tá? Para os demais itens, eu acredito que não, mas para o imposto seletivo, sim, tá? Mas a gente precisa esperar aqui essa tabela aqui que vai ser publicada, tá? Bom, gente, só tudo isso, bastante coisa, né? Eu acho que o que mais pega aqui realmente é a questão da nota fiscal eletrônica. Nem estava nessa pauta, mas eu acho que eu pensei assim, cara, não tem como falar de transição sem a gente falar do primeiro passo da transição, que é esse, né? Que é o que a gente já vai viver agora, nos próximos meses com esse teste, com o IBS-CBS entrando ali nos campos específicos, né? As empresas já precisando entender sobre essas classificações. Então, eu preferi encaixar aqui nessa aula, porque a alíquota realmente a gente precisa guardar, né? Eu acho que é importante a gente entender como ela funciona, qual é a dinâmica da coisa, que foi que eu expliquei aqui para vocês, quando ela pode aumentar, diminuir, enfim, mas a gente precisa guardar a alíquota final. A transição, entendemos que está acontecendo, mas eu acho que o mais importante é o agora, né? E dar a devida atenção e importância para o que está acontecendo, tá bom? Bom, alguém tem alguma pergunta? Quer trazer mais alguma consideração? Eu falo que essas aulas aqui da reforma são as aulas com menos interação, né? Porque, primeiro, que é um assunto novo, segundo, que eu acho que a gente tem que digerir, né? Eu falo isso porque, até na última aula com o Robson, né? Eu estava aqui na condição de espectadora e eu fiquei digerindo depois várias coisas que ele falou e fiquei pensando, e, nossa, mas será que vai ser isso? Depois as dúvidas vêm, né? Então, eu entendo perfeitamente, mas se alguém quiser trazer alguma consideração ou alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, a gente encerra por aqui. Vou só fechar aqui a apresentação. Thaís, pode abrir o microfone?
Gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Pensei que ia dar pau aqui. Gente, eu fiquei com uma dúvida com relação à alíquota padrão, né? Sempre me confunde esse termo, na verdade. A gente fala de 26,5%, que é o que a gente está estimando para o IVA, mas no final das contas, então, com relação a IBS municipal e estadual, eles vão poder brincar de uma forma que fique menor que 26,5%, assim, na hora da compra, é isso mesmo? é que assim, os 26,5% também está contando o CBS, né? Então vai ter que tirar o É. CBS, e aí do que sobrar vai ter essa combinação entre estadual e municipal. Lá na lei complementar, ela até fala que pode ficar alguns pontos percentuais para mais ou para menos, lá no artigo, acho que é o 18, se eu não me engano, depois eu confirmo para você. Mas dentro da combinação, né, tem que ficar nessa média, nessa expectativa dos 26,5%. Mas a lei fala de uns pontinhos percentuais para mais ou para menos. Ah, tá. Não, entendi. Porque eu acho que essa vai ser uma dúvida comum quando a gente vai dar treinamento, principalmente com relação a essa questão aí para o fiscal, É, principalmente. o fiscal É, ele sempre olha dessa perspectiva, né? Bem operacional mesmo. Tanto é que se sim, abrir essa tabela aqui de classificação que eu mostrei para eles, nossa, eu acho que assim, é enxurrada de perguntas, né? Porque é o que eles veem todo dia, né? Para eles é isso que importa. Então, hoje eles aprenderam a ler CFOP. Agora eles precisam aprender a ler outro tipo de classificação. sim. Mas, de fato, as alíquotas, gente, né, precisa esperar. A gente vem trabalhando nas modelagens com essa alíquota de 26,5%, né? Fazendo ali algumas divisões do que se estima para CBS, BS, enfim. Mas o que vai determinar, né? Cada município, cada estado, e até onde eu sei, gente, isso nem não está muito em pauta ainda. Quer dizer, está em pauta, mas não se tem um estudo já pré-definido de quanto vai ser por estado ou por município, tá? Sim, esse foi um ponto até que eu fiquei um pouco em dúvida quando, eu não sei, se o pessoal aqui utiliza bastante, mas a Verity, ela tem uma ferramenta de modelagem de cenários bem bacana com relação a isso, e lá tinha, o IBS municipal e estadual, e eu ficava, nossa, mas o que que eu vou colocar aqui? Não, não vai ser tudo igual? Mas, enfim, o outro ponto que eu fiquei com um pouco de dúvida é com relação a NCM, porque teve uma aula que eu anotei NCM, né, categorias dos produtos via NCM e NBS. Não sei se eu anotei errado ou se realmente vai ter uma classificação ou se a gente usa essa CCL, né, Sim, para classificar. Ou se vai ser esse NBS. Não sei se peraí. foi viagem da minha Vamos cabeça. tirar essa dúvida, que eu confesso que eu também fiquei. Mas peraí, deixa eu. Ó, quando a gente vai aqui na lei complementar e a gente vem nos anexos, que tem as reduções e tudo mais, por exemplo, o que é produto aqui, ele traz sim NCM, tá? Ele traz aqui algumas classificações. Então, por exemplo, eu estou aqui na cesta básica. Então, ele traz aqui, ó, o leite, classificado nos códigos 04, 01, 10, 10. Então, tem NCM. Então, acho que vai manter sim, gente. Acho que eu falei besteira. E tem aqui na parte de serviços, ó, serviços de saúde. Aí tem NBS, que é a classificação para serviços, né? Para a gente conseguir, de fato, identificar o que entra e o que não entra na redução. Então, mantém, e aí o que eu acho que a gente pode concluir, Thaís, é que só então para o imposto seletivo que a gente vai ter uma tabela específica, mas eu não sei se vai mudar a NCM em si, ou se na verdade a NCM continua, né? Porque ela tem um padrão ali, ela é uniforme, e o que vai trazer para a gente como se fosse a TIP, né? Só que agora para o imposto seletivo. Então, eu vou ter ali os Sim. produtos que entram, a NCM correspondente, e ao invés de ter o IPI ali, eu vou ter a alíquota do imposto seletivo. Eu acredito que seja nessa ideia, mais ou menos. Ah, tá. Entendi. Obrigada, Aline. Tá Obrigada, bom? Thalita. Nada. Tá vendo?
Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Eu sempre gosto de falar, gente, que reforma tributária, e foi inclusive o que escutamos de grandes nomes lá no evento, é que, assim, tá todo mundo no mesmo barco aprendendo, né? Então, assim, eu gosto mesmo dos debates, né, para que a gente possa trazer outras ideias, entender o ponto de vista de vocês, enfim, muitas coisas que vocês já devem ter escutado em outras aulas, na internet, em eventos que foram. Então, sintam-se à vontade para a gente debater isso daqui, tá? Mas eu acho que, assim como o Elvis falou, é importante vocês, para quem atua mais no consultivo, para quem já tem vivência na área fiscal, considerar talvez como que vocês podem oferecer esse trabalho, né? Porque é um trabalho complexo e quando um trabalho é complexo, significa que a gente pode cobrar caro por ele, tá? Porque demanda horas de estudo, assim como a modelagem, né? Esse também é um trabalho complexo a se fazer, né? Pode ser que, pensando aqui, né, com características comerciais do trabalho, talvez não o fazer a classificação, mas muitas vezes o revisar, né? Fazer a revisão do cadastro fiscal. Talvez seja até mais interessante, mas eu acho que teremos sim demanda para isso aqui, viu? E eu acho, gente, que isso aqui, para as pequenas e médias empresas, é uma demanda que vai surgir antes da modelagem. Primeiro que a gente não tem alíquota ainda, né? Então, essas empresas estão vendo esse trabalho um pouco distante em alguns momentos, mas quando a gente fala de travar a operação por causa da nota fiscal, aí a história é outra. Então, pode ser que, né, seja um trabalho interessante aqui para desenvolver. Eu posso até pensar em algo aqui que a gente pode definir como escopo de trabalho, pensando nessa revisão, e a gente, né, montar aqui a quatro mãos esse tipo de serviço, como que a gente pode abordar as empresas, como que a gente pode levar isso daqui. Acho que a gente pode construir Uma isso. pegada mais comercial, né? Fica É, legal. eu acho que seria bacana. Show? É o tipo de trabalho que o Dani vai amar fazer, certeza. Você acha, Dani, pegar uma planilha dessa maravilhosa, ficar ali, ó, classificando item por item? Coisa boa, hein? Ah, eu amo contencioso quando eu escuto esse tipo de coisa. Olha, eu já não gostava muito contencioso. Depois das palestras que eu vi lá do que vai acontecer com esse comitê gestor, falei, Deus do céu, abençoa, Senhor. Até aumentei os meus livros da biblioteca. Dani tá na fase revoltada. Mas nem começou. Gente do céu. Por que Dani está revoltada? Agora eu fiquei curiosa. Conta aí. Não que eu acho que você não tenha motivos, tá? Mas é porque a gente gosta da fofoca. Conta aí pra gente. Ah, entendi. Ah, isso sim. Ah, isso com certeza, né? Com certeza. Na verdade, assim, eu corrigiria aqui a sua frase para os contadores vão sofrer mais e serão menos ouvidos do que já são hoje, né? Exato. Não que seja novidade, exatamente. Vai ser punk. Esse primeiro momento, gente, é paulado o negócio. Eu realmente acho que assim, lá 2033, ok, vai simplificar, vai existir outra vibe, outra vida pra gente. Mas até lá, a Rai falou aqui, ó, tem bastante contador que não tá falando disso também, né? Até assusta. Sim, isso é verdade. Então, assim, tem contador que nem imagina que isso aqui que a gente falou hoje existe, né? Que nem viu nada de nota fiscal eletrônica, tá em outro mundo. Mas enfim, gente, é isso. Então, iremos aí agora caminhar para o nosso oitavo encontro, são 10 encontros, tá? E acho que foi muito bom, tudo isso que tivemos, né? Todos esses estudos, como a Thalita falou, ontem, assim, nós tivemos uma sensação de paz mesmo, porque
Por mais que a gente tenha ficado ali 2 dias no evento, você fala, assim, puta, mas não teve nada de novo, né? Mas por outro lado, eu falo, cara, que bom, porque é sinal que realmente a gente está levando tudo que tem para levar para vocês. E quando sair o próximo PLP, que vai ser o caótico, que é o 108, né? Quando ele for realmente convertido em lei, a gente já vai ter estudado aqui a 214 e a gente consegue ter um cronograma de estudo mais, né, com respiro aí, digamos, né? Imagina estudar os dois ao mesmo tempo, aí é caos na Terra. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente troca essa ideia lá no grupo e essa aula, depois da gravação, vai para a plataforma. Tá bom? Um Até mais, beijo, gente. muito obrigada Beijos. e até Boa a próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.